Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, é o seguinte, todo mundo tá pensando que o Corinthians tá focado só no Gabigol. A imprensa, todo mundo, pessoal. Até boa parte dos torcedores corintianos estão pensando assim. Mas eu digo o seguinte, pessoal, até sexta-feira terá uma novidade, uma bomba no Corinthians. Escreva o que eu tô te falando. Até sexta-feira. Pessoal, chega fortalecendo com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Mano, o Corinthians é muito grande e o Augusto Melo prometeu uma reformulação total e uma postura diferente do Corinthians. Então o Corinthians não vai ficar atrás do Gabigol como um cachorrinho. Prestem atenção, até sexta-feira me cobrem. E chega fortalecendo com like e se inscreve no canal e ativa o sininho. E vamos falar do Coringão, porque o Coringão. O Corinthians tá deixando muita gente, ó, tremendo, pessoal. Vamos lá e fortalece com like. Tem um problema para você solucionar também no seu ataque. Sim. Então, acho que assim, o Augusto, ele tá jogando muito uma pressão, jogando muito pra galera, acho que tá mexendo muito com a torcida do Corinthians, mas de concreto mesmo só tem um interesse. Eu acho que é uma negociação muito difícil de ser concretizada nesse momento. Eu sei que a gente vai falar sobre as contratações do Corinthians, que eu considero que são boas contratações na parte técnica, mas eu fico um pouco confuso quando o mesmo presidente, na sua coletiva de apresentação, fala que o cenário que ele pegou no Corinthians é um cenário pior do que ele imaginava na parte financeira, e esse mesmo clube já gastou mais de 100 milhões de reais com contratações, está contratando e está cogitando pagar um salário acima de 2 milhões para o Gabigol. Óbvio que o Corinthians precisa contratar, precisa de uma reconstrução dentro do seu elenco, precisa qualificar o seu elenco. Mas a que custo? O Corinthians é uma máquina de arrecadação. Se ele se organizar, ele vai ser uma potência igual o Flamengo é, o Palmeiras é. Vai ficar naquela primeira prateleira sempre. Só que o Corinthians vem gastando muito mal há muito tempo. Então eu fico um pouco confuso nessa gestão financeira. Você passa para a sua torcida que o cenário é muito complicado na parte financeira, mas você está investindo sem parar? Milhões e mais milhões? Então, assim, eu acho que a gente tem que debater com muita seriedade essa questão financeira do Corinthians, esse interesse no Gabigol e em outros jogadores. Rodrigo, eu comecei com os dois, a gente estava junto ontem, você falou sobre o tema, mas agora tem a novidade da entrevista do Augusto Melo, a entrevista que foi acompanhada pelo Marcos Braz, estava presente o Marcos Braz. Queria te ouvir, o que mudou de ontem para hoje, na sua opinião, Rodrigo Bueno? Foi legal que o Donan terminou a explanação dele falando debater com seriedade. É importante debater com seriedade. Eu vou tentar, na medida do possível, né, o tema, que é o seguinte. Quando você tem interesse em uma mulher muito bonita, você fica com aquele medo, com aquele receio, né? Poxa, eu vou pedir ela em namoro? Pô, mas ela é linda demais, ela é maravilhosa demais, é muita areia pro meu caminhãozinho. O máximo que você tem é um não, entendeu? Você vai lá, né, com a cara de pau, humildade, né, olha, e aí, né, tem alguma chance e tal. O máximo que você vai ouvir é um não. Então, o presidente do Corinthians, eu acho que ele tem o objetivo, ele falou isso na campanha dele, de transformar o Corinthians num time top, que brigue por todos os títulos, que rivalize com o Palmeiras e o Flamengo dentro de campo para valer. Então, eu acho que ele está mirando alto, sonhando alto, e tem que ser assim mesmo. Eu então, vejo o problema também, só essa extensão de 20 dias é que eu acho um problema. Então, assim, ele ter colocado o nome... eu cito o caso do André Santos quando contratou o Ronaldo. Ninguém imaginava que o Corinthians, naquele momento, o Corinthians tinha acabado de vir da segunda divisão, né? Tava tentando se reerguer, dificuldade de arrecadação, o Soares com o Grêmio ano político, um monte de coisa ali e tal. E ele contratou o Ronaldo. O Ronaldo estava treinando no Flamengo. Só que, assim, aquilo foi uma coisa que veio no estado. Não ficou assim um mês. O Ronaldo é um sonho. O Ronaldo é um sonho. Quem sabe é difícil. É um dos maiores jogadores do mundo. É um ídolo. E não sei o quê. E é flamenguista. E sempre falou que ia jogar no Flamengo. Contratou e fechou. Acho que o erro do Augusto Melo está sendo falar demais. E talvez agora, nessas últimas negociações... Ele já aprendeu um pouco, né? Esse tempo dele curto de presidente, ele já entendeu. Só que é o seguinte, eu vejo possibilidade sim. Ele falou em conversas adiantadas. Então, e aí é que eu vou entrar, por exemplo. Quando o Tite, e o Tite é uma pessoa muito importante nesse processo. O Tite e o Gabigol é meio que água e óleo. Pega a história dos dois... O Tite como técnico da seleção, o Gabigol estava voando. O melhor momento dele, o Brasil inteiro cobrava. Pô, o Brasil não tem centroavante bom, não tem homem gol, a seleção tem dificuldade. Ele foi lá, fez uma Copa com o Gabriel Jesus, que não fez gol nenhum.
não só os flamenguistas, o Brasil tava clamando, o Gabigol tá pedindo passagem, o cara faz gol decisivo e não sei o que e tal. E o Tite sempre ficava ali na seleção meio assim, né? Gabigol, não sei o quê. Quando levou, a coisa não aconteceu. Aí você pode falar, porque o Tite não aproveitou o Gabigol da forma certa, ou porque o Gabigol não se encaixou no esquema do Tite. O fato é que aí ele assume o Flamengo e continua a mesma coisa. O Gabigol é reserva, fica escanteado. O Gabigol certamente não tem o Tite como o técnico da preferência dele. O Gabigol estava lesionado e não estava bem fisicamente. Tá bom, mas aí é o seguinte... O Tite prefere o Pedro. Com ele, o Pedro joga. Ele é centroavante. Ele já falou, o Gabigol é outro cara. Então aí, por exemplo, eu acho o Tite não é um cara que vai se matar pra ficar... Ele pediu a renovação do Everton Ribeiro, que não ficou, entendeu? O Tite preferiu o Everton Ribeiro. Eu quero o Everton Ribeiro. A diretoria, não quero, 2 anos de contrato não quero, tal, saiu, o Everton Ribeiro saiu. Everton Ribeiro também queria jogar no Flamengo, continuar no Flamengo, até 31 de dezembro ficou esperando ali uma renovação, baixou a pedida e tal, não tá fora dos planos. Não, o Flamengo quis o Everton Ribeiro por 1 ano. Então não quis. Se quiser, por 1 ano, se o Flamengo quisesse mesmo, ficava com ele. Não tem, sabe? Não é assim, Bubu. Não, é assim. Se quisesse mesmo, é aquele negócio assim, eu vou fazer a comparação, eu tô fazendo de garoto. Se você me der um presente de Dia dos Namorados, eu fico com você. Senão, entendeu? Não fica arrumando desculpinha. São 2 anos de contrato. Então, mas o Flamengo não quis. Entendeu? Se o Flamengo quisesse ficar com o Everton Ribeiro, tinha ficado. Era o desejo do Everton Ribeiro, chegava ali, fazia um acordo, ele já estava, digamos assim, abrindo as pernas, ali aliviando tudo, pode botar... Mas você acha que ele errou? Eu acho que ele acertou. Então, então quer dizer assim, o Flamengo... Pelo tempo, pelo prazo. Nos últimos anos, especialmente depois desse ano em que o Flamengo, 2023, não ganhou títulos, muita gente está cobrando os heróis, os ídolos de 2019. Pô, precisa renovar, precisa, entendeu? A chegada do Tite passa por isso, aí começa a ganhar espaço o Cebolinha, o Luiz Araújo. É que o Flamengo mudou um pouco a forma de negociação. Não, chega o De La Cruz... O Flamengo, há tempos atrás, o Flamengo reconhecendo as conquistas de alguns jogadores, renovava antecipadamente, renovava por um tempo longo prazo. E aí, isso acabou virando um peso na movimentação de elenco. Hoje, o Flamengo tem uma outra filosofia, né? Então, assim, antes era... parecia que estava pensando mais no jogador do que na instituição. Hoje, o Flamengo já começa a pensar também na instituição. Então, assim, segurou o Bruno Henrique, a renovação, segurou até o máximo que conseguiu o Everton Ribeiro, fazendo entender que seria possível só 1 ano de contrato. Vem fazendo isso com o Gabigol. Num outro cenário, por exemplo, o Gabigol, faltando 6 meses para acabar o contrato dele, o Flamengo já tinha renovado. O Flamengo não se movimentou para isso ainda. Abre essa questão do Corinthians, entende que o jogador ainda tem contrato. Então, é uma forma diferente de conduzir renovação de atletas. E é uma forma diferente que desagradou o empresário, o agente do Gabigol. Não, desagrada todos os agentes aos jogadores. Claro, mas o pessoal do staff do Gabigol disse que foi feito meio que uma promessa, um acordo lá atrás, alguns meses atrás, e que agora mudaram o discurso. A maneira de condução, o negócio de, olha, ia ser um contrato por tanto tempo, não sei o quê. Então o Gabigol chegou, já deu entrevista, ele dá na letra mesmo. Olha, muito bacana, fiel, os torcedores do Corinthians são muito carinhosos comigo e não sei o quê, e o presidente mostrando interesse. Então eu acho que há possibilidade de negócio, porque é o seguinte, se é para ficar o Gabigol reserva do Flamengo, com o Tite sendo subaproveitado para poder fazer um pré-contrato no meio do ano, o Corinthians não vai pagar a multa, não tem dinheiro para pagar a multa e tirar do Flamengo contra a vontade do Flamengo. Só que, por exemplo, eu falei do Tite. O Tite não é muito fã do Gabigol. Ele não é fã do Thiago Maia, ele gosta do Fausto Vera. Ele chega, peraí, tem o Fausto Vera lá no Corinthians... Pô, dá aqui, manda o Gabigol, pode mandar o Gabigol pra lá, me dá o Fausto Vera, talvez um outro jogador aí da base, não sei o que, mas não vão fazer isso. Não, eu não acredito. Pelo peso do Gabigol no Flamengo, não vão fazer isso. Então, mas assim... Vera, com todo respeito ao Fausto Vera, não vai acontecer. Então, no Thiago Maia, eu acho que é possível ter negócio. Mas de tudo que o Rodrigo tá falando, eu acho que a grande questão, que é o que me pega, a gente debate muito o que o Augusto fala, mas, para mim, a notícia envolvendo o Gabigol está no lado do Flamengo. Sim. É o Flamengo. No sentido de Flamengo, Tite Marcos Braz estava ontem na posse. Marcos Braz estava na posse ontem no Augusto Melo. Eu citei isso aqui. Cordial, cavalheiro. Porque a minha questão não é nem... Aí o que eu acho que o Corinthians está fazendo, e isso eu acho que ele acerta, vamos supor que não dê problema agora. Mas uma hora pode dar. E se o Corinthians ficar insistindo, ele tá ali fica ali na cara do gol, vai se preparando um eventual terreno. Eu acho que o Gabigol é um ídolo histórico, como disse o Fernando Campos. Para mim,
Se você pegar desde a época do Jorge Jesus, não acho que é quem jogou. O meu jogador favorito do período isso é individual. É o Bruno Henrique, mais que o Arrascaeta, pra mim. Mas o símbolo é o Gabigol. E eu acho que esse cara, você, independentemente de Tite ou não, a instituição Flamengo tem que tomar algum cuidado, porque ele merece isso. Eu acho que ele conquistou essa possibilidade de ser um cara... Que, eu não tô falando que você tem que ser paternalista, não, vamos dar um contrato. Não tô falando isso. Tô falando que você tem que tomar cuidado baseado em respeito. Mas que ele pode te entregar também. Essa situação pode acabar, se desenrolar mal ao longo do ano. Só que isso é um cenário que a gente tem hoje. A gente tá falando também, no Flamengo que vai ter vários jogos, muitos jogos. Vai ter que ter caixa para ganhar título esse ano, porque o ano passado foi ruim. E a gente fala do Pedro. Pedro não vai jogar 72 jogos como titular o tempo inteiro. Tem Copa América, tá? Um brasileiro que não vai parar. Isso, tem Copa América, brasileiro não para. E por mais que o Flamengo tenha muitos jogadores, para jogar ali de 9, a gente tá falando de Pedro e Gabigol. Não sei até Na que cabeça ponto... do Tite, ele não é muito 9 não, o Gabigol. mas se o Pedro não tiver, é ali que ele vai jogar. Ele não vai por Luiz Araújo ou Cebolinha ali. Acho que o Gabigol vai brigar para essa entendeu? função, até pela maneira como o Tite monta o Então, time. mas voltando ao gancho do... E aí eu entro com o Bueno. Para mim, a grande questão da história do Gabigol é o contexto do Flamengo. Sim. Independentemente do Corinthians, vamos esquecer qualquer outro clube. Como é que vai se desenvolver isso ao longo do ano? Porque eu não acho que necessariamente vai dar problema? Não dá para cravar, mas vamos colocar o sarrafo em 50%. Ele no banco, desprestigiado, como foi a reta final do ano, eu acho que a chance de virar uma situação é maior do que menor do que 50%. E aí eu quero sua experiência de vestiário, Fábio. Então, Felipe, eu acho que o Gabigol, ele entende o ano ruim, entre aspas, que ele fez, né? O Flamengo não teve conquista, ele acabou o ano como reserva. Eu acho que até isso mexe com o jogador, sabe? É por isso que ele volta, a gente viu a imagem dele voltando mais cedo para treinar, sabe? Eu não acredito que o Gabigol queira sair dessa forma do Flamengo. Eu também acho que não. A relação Flamengo, né? Um jogador que foi protagonista, como você falou, talvez a figura principal das conquistas, né? A imagem do Flamengo vencedor é o Gabigol e a maneira como ele terminou o ano, assim. Então, essa apresentação um pouco antecipada, ele fez algumas postagens treinando nas férias, enfim, isso é para mostrar que ele vai entrar nessa disputa com relação à vaga de titular com o Pedro, que é a maneira como a gente enxerga que o Tite vai montar esse time. O Flamengo precisa de um segundo jogador, né? O Flamengo precisa, se você monta um elenco qualificado e você, né, almeja as conquistas de 2024, como o Flamengo deve almejar, você precisa de jogadores do quilate de Pedro e Gabigol. Se você negocia o Gabigol, abre a possibilidade de você ter que contratar um outro cara, um cara que acalme o torcedor também, que eu acho que tem um peso nisso, essa movimentação com o Corinthians, a rivalidade, o tamanho das torcidas. Então, assim, para mim, se o Corinthians concretizar essa negociação, seria a maior contratação de 2024, a que teria mais alarde, mais impacto, se tratando de Flamengo e Corinthians. Mas eu acho que o Gabigol, a minha opinião, né, a gente olhando de fora, e por entrevistas que ele deu, né, a maneira como ele respeitou o interesse do Corinthians, mas o sentimento que ele tem pelo Flamengo, eu acho que o Gabigol, a vontade dele é permanecer no Flamengo e é disputar, né, abrir essa disputa com relação à titularidade. Agora, o Corinthians está no direito dele, né, como você falou. Eu acho que essa conversa, ela começou a ser alimentada, Felipe, quando lá na campanha do presidente, né, ele veio falar que o Gabigol era um perfil, foi questionado, perfil de jogador do Flamengo, do Corinthians, né? Então, assim, qual é o perfil que te agrada? Ele falou o Gabigol como outros nomes também. Falou do Soteldo, que foi negociado com o Grêmio, falou do Marcos Leonardo, que foi que está sendo negociado com o Benfica. Então foi assim, um perfil de atleta que agrada ao Corinthians. E aí, através disso, isso foi se alimentando, né? Possibilidade de contratação, o tempo de contrato, o Flamengo que não se movimentou ainda para uma renovação com o Gabigol. Então, mas assim, eu acho que tem um impacto para o torcedor, né? Então, assim, o torcedor do Flamengo está na expectativa da permanência do Gabigol, o do Corinthians na contratação, e eu acho que isso mexe também com a sensibilidade da diretoria de ambos os clubes. Ricardo, eu acho que ele tem capacidade sim de ser titular do Flamengo. Ou no mínimo ser uma peça muito importante. Sim. E eu concordo muito com o Capita, né, que já foi jogador dos dois, assim, pelo que ele representa para esse clube e para a torcida do Flamengo, ele não vai querer sair agora com essa imagem. Eu também acho que não. Ele vai voltar com a faca nos dentes para tentar, se for para não renovar lá no final de 2024, faz parte do jogo. Aí é uma decisão do clube, é isso. Uma decisão pessoal dele. Se ele analisar, o melhor para mim é buscar novos ares,
Ok, mas eu não acredito que isso vai acontecer agora. Eu acho que a única forma dessa negociação acontecer agora é o Corinthians chegar para o Flamengo com uma proposta satisfatória. Eu não falo pagar multa porque não vai pagar multa. Não adianta vir com esse papo de multa, ainda mais com 1 ano só para terminar de contrato. Mas se o Corinthians chegar lá com um dinheiro forte e o Flamengo achar que é uma negociação interessante para fazer, aí poderia se tornar possível. Por enquanto, de concreto, para mim, é só o interesse do Corinthians. Eu acho. Pessoal, o que eu penso? O que eu penso é que o Corinthians tem um interesse, certo? Tem um interesse e jogou a carta na mesa, jogou a proposta. Aceite se quiser. Caso contrário, pessoal, o Corinthians tem outros planos e tá usando o Gabigol, o Flamengo, como uma cortina de fumaça para trazer outras contratações, como assim tá fazendo. Porra, quem falava em Félix Torres, quem falava no Rodrigo Garro, no Diego Palácio, ninguém nem sequer conhecia desses jogadores. E o Corinthians foi lá e trouxe. E ia trazer também o Leonardo Godoy. Não trouxe porque o Atlético Paranaense foi mais rápido e conseguiu. Então, pessoal, a história do Gabigol não é nada mais, nada menos que uma cortina de fumaça. Mas, se quiser vir, venha. Venha ser feliz. É o que eu penso. E você? Use aí o espaço de comentário para dar sua opinião. E fortalece com like, beleza? Fortalece aí com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque eu tô cansado de falar. O Coringão vem forte.